Olá, meu nome é Simone Assali, sou médica fiscal do Conselho Regional de Medicina, admitida em 2011 por concurso público, e hoje meu objetivo é falar sobre o papel do Departamento de Fiscalização durante a pandemia de Covid-19. Esses são os integrantes do departamento, né, uma equipe formada por funcionários aqui do CREMERGE, e nós temos 7 médicos fiscais e realizamos visitas de fiscalização em todos os hospitais do estado do Rio de Janeiro. Nós temos parcerias institucionais com o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e também com o Poder Judiciário. E acho que muita gente, até colegas médicos, não conhece o papel do Departamento de Fiscalização, mas todas as nossas visitas são encaminhadas diretamente para as outras instâncias e fazemos uma atuação conjunta, que ficou ainda mais próxima durante a pandemia de Covid, e nossos relatórios servem para embasar essas ações no âmbito judiciário. Durante a pandemia, nós fizemos em 4 meses e meio quase 300 fiscalizações. E esse foi um diferencial do nosso conselho em relação aos demais conselhos regionais de medicina e também de outros conselhos, né, de outras categorias profissionais, porque nós fortalecemos e intensificamos as visitas em loco, apesar do medo da equipe, o medo, a insegurança da doença, mas todos enfrentamos porque entendemos que seria a melhor forma de auxiliar os médicos, né, na linha de frente. A fiscalização do CREMERGE não contempla apenas a capital, né? Ela abrange todo o estado, inclusive as regiões do interior do Rio de Janeiro. Por conta da pandemia de Covid, o CREMERGE criou um canal direto com os médicos para que eles fizessem as denúncias durante a pandemia. Esse canal, que era o canal Covid, recebia denúncias por WhatsApp e os médicos fiscais eram os responsáveis por responder diretamente aos colegas. Essas denúncias vieram de unidades públicas, por isso que eles fizeram 77% das nossas visitas de fiscalização, mas também contemplamos as unidades particulares. As principais irregularidades encontradas nos estabelecimentos de saúde públicos estavam relacionadas à deficiência de RH, médico e também da equipe de enfermagem e fisioterapia, deficiência de EPIs, e isso foi mais no início da pandemia. Nós percebemos que ao longo dos meses os hospitais foram se equipando de EPIs, mas esse foi um problema inicial. Deficiência de insumos, principalmente traquecare, deficiência de materiais de intubação, deficiência de ventilador mecânico, monitor e também de equipamentos em geral para o funcionamento das unidades de terapia intensiva. Nas unidades privadas, as deficiências mais comuns foram relacionadas à deficiência de sedativos e bloqueadores neuromusculares. Isso atingiu tanto a esfera pública quanto a esfera privada. Agora, eu queria chamar a atenção para 4 pontos que são irregularidades comuns, cotidianas, que todo médico fiscal encontra há anos nas unidades de saúde do SUS. Superlotação, fila de espera para leitos de CTI pelo Sistema Estadual de Regulação, taxa de ocupação hospitalar e os leitos bloqueados. Isso não foi uma novidade da pandemia, infelizmente a gente enfrenta esse desafio há anos no sistema de saúde pública, e durante em torno de 3 a 4 semanas, que foram final de abril e início de maio, os hospitais de fato ficaram superlotados. Muitos leitos que não eram Covid foram transformados em leitos Covid, principalmente as unidades de pediatria que ficaram vazias durante a pandemia, os próprios unidades de terapia intensiva também houve uma redução, houve diminuição, aliás, suspensão das cirurgias eletivas, o que proporcionou essa redução da taxa de ocupação hospitalar, e muitos leitos foram transformados em leitos Covid. Foi o período em que os hospitais de campanha nem todos estavam prontos ou com leitos ainda inativos, e houve uma fila de até 5 dias. Nós encontramos, né, pacientes na UPA esperando por até 5 dias uma vaga em unidades de CTI. Em relação a leitos bloqueados, isso é uma questão já também crônica, antiga. Nós encontramos nos grandes hospitais do Rio de Janeiro, de esfera estadual, municipal e federal, leitos bloqueados, seja por falta de RH, seja por falta de equipamentos, de infraestrutura. E, infelizmente, nós não vimos uma abertura desses leitos, então eles permaneceram durante a pandemia nesse estado de leito bloqueado, que também impediu uma abertura
maior, uma oferta maior de leitos para pacientes com Covid. É importante destacar que a gente viu até um fato diferente, porque muitos hospitais que sempre estiveram com superlotação no momento da pandemia, apesar do grande volume de pacientes com Covid, houve uma taxa de ocupação hospitalar baixa por pacientes não Covid. Então foi um efeito até contraditório, porque ninguém podia imaginar que isso fosse acontecer, mas de fato, durante a pandemia, com uma grande demanda de pacientes com síndrome respiratória aguda, tivemos uma taxa de ocupação hospitalar geral baixa, por conta dos outros pacientes que não estavam sendo internados. Em relação aos hospitais de campanha, nós fomos a todos eles, aliás, todos os hospitais de referência, nós fizemos mais do que uma visita, fizemos várias visitas e acompanhamos esses hospitais ao longo dos meses. O perfil desses hospitais no momento, são hospitais que já não estão recebendo novos pacientes, muitos deles com uma taxa de ocupação baixa nesse mês de julho. Isso a gente queria mostrar o que a gente encontrou. Por exemplo, o Hospital do Maracanã, que nós acompanhamos nas visitas de maio, junho e julho, uma queda progressiva, chegando agora na última visita a 6,5%. Houve até uma tentativa de fechamento do hospital, que o CREMER já acompanhou esse dia em que foram, alguns pacientes foram transferidos, mas o hospital realmente não tem recebido novos pacientes. Assim como o hospital de campanha do município do Rio Centro, a gente também acompanhou. Em nenhum momento esses hospitais funcionaram em sua plenitude, em sua capacidade máxima, e a taxa de ocupação em nenhum momento chegou nem a 50% nesses hospitais, até porque não havia também RH e ventiladores mecânicos suficientes para a abertura de todos esses leitos. A situação atual da pandemia no Rio de Janeiro é que estamos acompanhando agora a desativação de muitos leitos, tanto nos hospitais de campanha quanto nos hospitais de referência, como o Zilda Arnes, o Hospital do Cérebro, o Hospital do Cérebro, por exemplo, que já voltou a receber pacientes não Covid. Agora, outra questão fundamental que é importante esclarecer para os colegas médicos e também para a sociedade é em relação aos indicadores de evolução da pandemia. Na mídia, em geral, a gente acompanha as mortes nas últimas 24 horas, casos nas últimas 24 horas e agora, mais recente, essa média móvel de mortes dos últimos 7 dias e essa comparação em relação aos últimos 14 dias. Além desses indicadores que a gente acompanha na mídia, eu queria trazer para vocês alguns outros indicadores que retratam de uma forma mais fidedigna como está a evolução da pandemia no Rio de Janeiro. Por exemplo, o número de atendimentos de casos suspeitos na emergência. O que está chegando hoje na emergência? A emergência está lotada? Está aumentando o número de casos? Ou o número de pacientes que estão sendo internados? Está aumentando? Está diminuindo? Que são as mortes por data de evento. Então, quando a gente contabiliza, ontem, no dia 30 de julho, tivemos 150 mortes no Rio de Janeiro, essas mortes não aconteceram ontem. Por mais que as pessoas já saibam disso, fica uma dúvida, mas quando foram? E quantas de fato aconteceram ontem ou na última semana? A mesma coisa em relação ao número de casos diagnosticados. A gente sabe que quando alguém, inclusive, tem um IgG positivo, ele entra como um novo caso. Mas nem sempre o início dos sintomas dela foi nessa semana ou na última semana. Pode ser um caso antigo que está sendo contabilizado agora. Bom, passado esse estado de pico, que aconteceu em abril e maio, teremos agora que conviver com essa doença, tendo todos os cuidados necessários para preveni-la, principalmente protegendo o grupo de risco. E é isso, estamos aqui, o Departamento de Fiscalização não para, a gente continua acompanhando diariamente a evolução da epidemia.